Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 22 de julho, estamos, neste momento, iniciando a reflexão, vamos iniciar a reflexão da Palavra de Deus, do Evangelho do dia. Desejo a você uma excelente terça-feira, que Deus te abençoe muito, viu? Vamos para a Palavra de Deus. Evangelho dessa terça-feira se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 2, depois os versículos 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosses tu que o levaste, diz-me onde o colocaste, eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E comentou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nesse dia de hoje, nessa terça-feira, dia 22 de julho, nós celebramos a festa de Santa Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, ou seja, aquela que primeiro viu o túmulo vazio. Quando de madrugada, conforme disse o Evangelho, ela saiu, ainda estava escuro, e foi ao túmulo de Jesus para terminar de ajeitar as coisas que eles não tinham conseguido na véspera do sábado, na sexta-feira à tarde, início da noite, que já começava então o sábado, onde o judeu é proibido fazer qualquer coisa, mas no domingo de manhãzinha ela volta para poder terminar de ajeitar aquilo que eles não tinham feito. E uma surpresa, o túmulo está vazio. A pedra não estava no lugar onde tapava, onde cobria o túmulo e onde fechava aquele túmulo. E ela vê 2 homens sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Então, Maria, como que sem entender direito, como que cega, né? Ela chorava ali do lado de fora do túmulo, inclinava-se. E então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Por que você está chorando, mulher? E ela responde: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. E tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas imaginou que Jesus fosse um jardineiro. Olha para ver. Maria tinha convivido um tempo com Jesus. Tinha estado um tempo com Jesus. Ela conhecia muito bem a fisionomia, a pessoa de Jesus. No entanto, naquele medo, naquela angústia, naquele pavor, diante das lágrimas, Maria não consegue reconhecer Jesus. Eu acho interessante esse fato quando trazemos para a nossa vida, porque em certos momentos da nossa vida, quando o desespero bate, quando a tristeza toma conta, quando a gente não sabe, né, o que fazer, como lidar com a situação, muitas vezes nós começamos a ver fantasmas. Não conseguimos reconhecer a pessoa de Jesus. Não conseguimos reconhecer o poder de Deus em nossa vida. E ali só ficamos na reclamação, no choro. Por isso eles perguntaram para Maria: Maria, por que você está chorando?
Por que choras, mulher? Por que chora? Eu vejo Jesus, não reconhece. E ali, mas ela disse, cadê onde vocês colocaram o meu Senhor? Onde foi que vocês colocaram? Porque eu quero buscá-lo. Eu quero buscar onde colocaram o corpo do meu Senhor. E Jesus mesmo falando com ela naquele momento, Maria, e ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Então ela ouve a voz de Jesus e reconhece, mas quando ela consegue de fato ouvir a voz de Jesus, ao ouvir a voz de Jesus, ela consegue reconhecê-lo. E a partir daquele momento, Jesus diz para ela, olha, não subi ainda para junto do Pai, mas vai dizer aos outros que eu estou aqui. Vai dar testemunho para os outros. E Maria Madalena é essa que foi, então, agraciada em ver o próprio Jesus, a contemplar o próprio Jesus. E segundo João, ela foi agraciada de tal modo que recebeu o privilégio de experimentar a primeira aparição de Jesus. E também foi responsável por levar e anunciar a Páscoa, o anúncio pascal aos outros discípulos. Naquela madrugada do primeiro dia da semana, como já contei, já vimos, já recontei aqui, quando ela percebe aquele túmulo vazio. Então hoje nós rezamos, somos gratos também pela vida de Maria Madalena, aquela que alguns até chegam a dizer, não, essa mulher é uma mulher que era digna de estar na presença de Jesus, porque era uma mulher assim. Não, é alguém que Jesus colocou ao seu lado para que pudesse experimentar esse grande amor de Deus, esse grande amor de Deus. Bom, após receber ali do próprio Jesus o encargo de testemunhá-lo vivo e ressuscitado, ela foi ao encontro do grupo e lhes deu a boa notícia, sinal de esperança para toda a comunidade cristã, aquela comunidade cristã que estava nascendo. E um testemunho muito forte, eu vi o Senhor. Isso é forte. Eu vi o Senhor. Maria dá esse testemunho aos discípulos, claro que depois Jesus aparece ressuscitado aos outros discípulos, mas ela deu essa grata notícia, eu vi o Senhor. Que nós também, com a nossa vida, possamos anunciar aos nossos irmãos, como Maria Madalena, eu vi o Senhor, testemunhar aos irmãos, eu vi o Senhor. Ele está vivo no nosso meio, tá? Bom, muito obrigado você que acompanhou até aqui a reflexão da Palavra de Deus. Vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão de Santa Maria Madalena. E que a bênção do próprio Deus desça sobre você e permaneça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.